Fala galera, aqui é o Drake. O que você faria se fosse um viajante no tempo com a missão de deter um terrorista? Começamos o que parece ser um lugar público, e nele vemos várias pessoas com roupas de época, que remetem à década de 70. Na multidão, quem se destaca é um indivíduo de sobretudo e chapéu, que carrega uma maleta prateada e uma outra bolsa de formato diferente. Logo em seguida, o sujeito entra por uma porta escondida e acessa a casa de máquinas daquele lugar, e lá ele descobre uma bomba relógio que está próxima de detonar. Assim, ele arma sua maleta prateada, que se torna um tipo de caixa, e antes que tudo exploda, o indivíduo começa a retirar o explosivo do lugar com todo cuidado. Até que ao notar um barulho, o sujeito saca sua arma e se prepara para o pior. Nesse momento, um outro desconhecido surge, e eles começam a trocar chumbo. E numa brecha em meio ao tiroteio, o cara consegue colocar a bomba dentro da sua maleta antes que o explosivo levasse tudo para os ares. O problema é que o fogo da explosão o atingiu com tudo. Dessa forma, o indivíduo aproxima-se empurrando sua maleta preta ao sujeito, que agora está parecendo o Fred Krueger. Um tempo depois, o cara acorda em um quarto se recuperando, e completamente enfaixado por conta da explosão que o atingiu. Logo em seguida, o Mr. Miles e o Mr. Miller aparecem para vê-lo, e entregar a honraria da Cruz de Blackmore, que já era a segunda do desconhecido. Desse jeito, os engravatados o agradecem pelo serviço prestado, tratando o fato dele estar desfigurado como um simples acidente de trabalho. Mas o Queimados questiona sobre o que acontecerá com tal detonador sussurrante, apenas para tomar um fora dos seus dois superiores, que deixam claro sobre o agente precisar repousar até que pudesse voltar às suas missões. Mais tarde, o cara está olhando para várias notícias na parede, e todas eram sobre atentados que aconteceram envolvendo explosões. E nesse momento, descobrimos que o detonador sussurrante era um criminoso que cometeu diversos ataques no decorrer dos anos, e tudo caminha para o seu maior crime, que foi explodir 11 quadras de Nova York e finalizar mais de 10 mil pessoas. Isso ocorreu em março de 1977, e mesmo detendo o canalha dessa vez, o Queimado deseja mais uma chance para impedir esse grande feito do seu maior inimigo. Na sequência, o sujeito está acompanhado do seu médico, que fala sobre ter feito o possível para ajudá-lo, e reforça que ele era o agente com mais tempo de trabalho entre todos, além de ser o mais problemático, porque o Queimado tem psicose, mudanças de humor e depressão. Daí vemos o seu rosto depois da cirurgia, e ele obviamente está completamente diferente do que já foi um dia, a ponto de duvidar que sua mãe pudesse reconhecê-lo. E depois desse choque de realidade, um tempo se passa, e o agente está completamente recuperado e pronto para cumprir sua ordem final. Antes da missão, o cara usa um gravador para deixar uma mensagem, revelando que quando a pessoa ouvisse aquilo, 7 anos teriam se passado, e a sua revelação é que a primeira missão deles é tão importante quanto a última, porque cada ação feita aproxima os dois do seu destino final. Logo em seguida, o agente está se preparando para sua tal missão, até que os engravatados voltam, exigindo que o sujeito jurasse cumprir as devidas regras, e enquanto Miles fala com ele, Miller prepara os revólveres que o cara usará. E por fim, o agente sai carregando a mesma maleta que usou no primeiro confronto contra o detonador sussurrante. Agora, o vemos trabalhando em um bar, e no momento em que um outro maluco chamado John entra no estabelecimento, o agente vê que era o horário certo, como se esperasse aquele outro indivíduo ali. Então o barman se prepara para servi-lo, e logo nota que o John não está muito para papo, até que conforme os dois conversam, o agente descobre que o cliente era o escritor de crônicas que usa o pseudônimo de Mãe Solteira. E é aí que o barman consegue ainda mais confiança dele. Afinal, o cara lê todas as histórias escritas para o jornal local, e no meio do papo, os noticiários não param de falar sobre o famoso detonador sussurrante, que para John não passa de um Zé Ruela, que usa apenas explosivos de RDX comprimido, e que isso não é motivo para tanto pânico. Além do mais, o escritor ainda acredita que o criminoso pode estar fazendo um favor caso exploda quem merece. E pessoal, a RDX é uma nitroamina explosiva, que é muito usada no meio industrial e militar, porque essa substância não está só na maioria dos autos explosivos do mundo militar, como também em armas nucleares. Mas continuando, a dupla segue jogando papo fora, até que eles decidem apostar sobre a Mãe Solteira ter a história mais bizarra que o cara ouviria em sua vida. E como o agente entrou dentro de um disfarce de barman, é claro que ele lembra do seu cliente que por trabalhar em um bar, ele escuta todo tipo de coisa bizarra e esquisita. No entanto, quando John começa a relutar em contar, o agente insiste, até que ele começa falando que nasceu uma mulher, ou seja, ele é um homem transexual. E na época ele foi deixado em um orfanato ainda bebê, só que a única coisa que tinha de semelhante às outras crianças era a falta de pais. Quando mulher, o nome do escritor era Jane, e sempre sentiu inveja das crianças que tinham pais. Então naquela época ele já sabia que era diferente dos seus colegas, e desde cedo o escritor acha as relaxadas algo estranho, então ele decidiu que só se relacionaria quando formasse uma família. Jane sempre foi uma criança mais inteligente do que os seus colegas, só que também era briguenta, e mais forte que todas as meninas e os meninos dali. Com o passar do tempo, a menina percebe que ninguém gosta dela ali, e pelo mesmo motivo, a coitada nunca é adotada, e apenas vê seus colegas achando novas famílias. E para Jane, ela é uma estranha que não acharia uma família, ou até mesmo um cara para se casar. Anos depois, ela se torna uma jovem adulta, e quando parece não ter mais esperanças, um homem chamado Robertson vai ao orfanato quando descobriu que mesmo com problemas de comportamento, Jane é acima da média em
força e inteligência. E por isso, sua ideia era oferecer à moça uma oportunidade na Space Corp, já que o governo percebe que enviar mais e mais homens ao espaço todos os anos seria um problema. Então a Corporação de Viagens Espaciais quer recrutar mulheres jovens, virgens, inteligentes e mentalmente estáveis para se tornarem astronautas. O problema é que a maioria no recrutamento não era assim. Porém, a Jane era diferente, e na entrevista para entrar, a ruiva deixa claro para os engravatados que não está para brincadeira, e não é uma turista como as outras garotas. E na seleção, os homens deixam claro que precisam de uma moça que nunca relaxou, além dela não poder ser uma feminista. Assim que finalmente consegue entrar na turma, Jane se destaca no meio das outras alunas, que mesmo treinando e se esforçando, não se saem muito bem nos testes, enquanto a ruiva só evolui cada vez mais. Só que uma das principais questões dela é que, falando com a psicóloga, Jane deixa claro que pensa em dar umas relaxadas de vez em quando, além de se sentir estranha no seu próprio corpo. Para piorar, as meninas dali não gostam muito dela, e ao ouvir isso, a doutora a acalma, dizendo que era só uma questão de tempo até elas se entenderem. E mal essa mulher sabe o quão errada está, porque logo em seguida a Jane acaba se metendo em uma briga com uma das suas colegas. Conforme o quebra-pau rola, a Jane acerta alguns golpes na sua rival, e na mesma hora nocauteia a coitada. Só que as duas são levadas para a enfermaria, e quando Robertson chega para vê-la, o médico mostra os resultados do exame da menina, e os dois descobrem um motivo que poderia desclassificá-la para sempre. Mas no momento em que o engravatado chega para expulsá-la, o cara deixa claro que a Jane foi retirada da turma por conta da sua briga idiota, não revelando a verdade para ela. No entanto, Robertson diz que faria o possível para trazê-la de volta. A questão é que a moça sabe que não pode depender de uma promessa de um cara para sempre, então a sua única opção acaba sendo trabalhar de dia como empregada em uma casa de família. E pela noite, Jane consegue estudar para correr atrás do prejuízo, e é trabalhando naquela casa que Jane conhece as histórias das revistas que no futuro ela escreveria. Até que em um certo dia, depois de sair da escola, a ruiva acaba esbarrando sem querer em um rapaz. Ao vê-lo, a Jane acaba gamando à primeira vista, e conforme os dois se conhecem, a moça se apega cada vez mais ao sujeito, a ponto de finalmente ter esperança de ter um relacionamento. Afinal, o cara era bonito, rico, e o principal é que ele deu um amor que ela nunca sentiu em toda a sua vida. O problema é que em certo dia, quando os dois passeavam pelo parque, o namorado de Jane a fala para esperar, e depois disso, o canalha nunca mais volta para vê-la. E a partir desse momento, a ruiva passa a ter certeza de que aquilo não era amor, e sim apenas mais uma paixão. Depois de um tempo, quem reaparece para vê-la é Robertson, que conseguiu limpar a ficha de Jane. Porém, o homem queria revelar a verdade para a moça, porque na realidade, a Space Corp não era uma agência espacial, e sim apenas uma fachada para o governo conseguir recrutar indivíduos prodígios, que poderiam atuar em operações secretas. Ouvindo isso, Jane obviamente retoma suas esperanças sobre conseguir mudar de vida. O problema é que assim que ela volta para o recrutamento, nessa nova oportunidade, a moça acabou descobrindo que está grávida, e mesmo que não ser virgem não fosse mais um problema, a gravidez acaba desqualificando. Para piorar, Jane segue a sua gestação praticamente sozinha, e logo após o seu bebê nascer, o médico já chega perguntando para a moça se os exames que ela fazia não apontavam nenhuma alteração, e ao negar, o homem revela que a ruiva tinha dois órgãos genitais, um masculino e um outro feminino, só que nenhum dos dois era completamente desenvolvido. Porém, ela ainda assim conseguiu dar à luz ao seu bebê. A questão é que os efeitos colaterais da cesariana forçaram os médicos a fazerem uma histerectomia, que é uma cirurgia que consiste na remoção do útero, ovários e trompas, e dessa maneira, Jane não menstrua mais, e pararia de produzir os hormônios femininos, como o estrogênio e a progesterona. Além desse procedimento, os doutores também reconstruíram a genitália de Jane. Acontece que agora, ela teria o órgão masculino, e é claro que a ruiva fica em choque ao ouvir isso, porque seria questão de tempo até que ela passasse a ser um homem. Só que para tentar acalmá-la, o médico deixa claro que eles fariam um tratamento hormonal, e apesar de tudo, a jovem viveria normalmente. Sabendo disso, Jane decide nomear a sua filha como Jane, porque ela gostaria de manter aquele nome em sua família, porque no fim das contas, a ruiva precisaria trocar o seu daqui a pouco. No entanto, a criança motiva a coitada em continuar vivendo, pois seu desejo era dar uma boa vida ao bebê. Logo em seguida, descobrimos que depois de alguns dias, a criança é sequestrada do berçário por um homem misterioso, que de acordo com as enfermeiras, parecia mais um cara comum, e nem as autoridades conseguiram achá-lo. Depois daquilo, Jane precisou passar por 3 cirurgias para completar a sua transição de gênero, e durante todo o processo que passou até se tornar John, o cara mal consegue se olhar no espelho, sem estranhar a própria aparência. Afinal de contas, ele se tornou uma pessoa completamente diferente. Porém, o John consegue seguir a sua vida, e até tenta novamente se alistar para a Space Corp, agora como um astronauta. O problema é que os doutores possuíam a sua ficha, e ao verem os procedimentos que o cara precisou fazer, a empresa acabou reprovando novamente no recrutamento. E como foi recusado novamente, o John passa a trabalhar como chapeiro em uma lanchonete. Um tempo depois, o cara consegue comprar uma máquina de escrever para se tornar um estenógrafo. E a esteganografia é um estudo e uso de técnicas para ocultar a existência de uma mensagem dentro da outra. Ou seja, é um ramo de criptologia que serve para mascarar uma escrita para ocultar o seu verdadeiro significado. E foi em uma das cartas que escreveu que o John se aproximou ainda mais das revistas de história fictícias. E ao tomar gosto por esses contos, o escritor acaba se mudando para Nova York, com o objetivo de recomeçar a sua vida. E foi nesse momento que o cara acaba assumindo o pseudônimo de mãe solteira, porque no fim das contas, o John escreve somente a sua realidade e suas vivências. Na sequência de ter contado toda a sua história até então, o John conclui que o real culpado de arruinar a sua vida era o sujeito que conheceu naquele dia na escola. E ao ouvir aquilo, o barman oferece a oportunidade do escritor se vingar do maluco. No começo,
é claro que o John acha aquilo impossível, já que ninguém sabia a identidade e muito menos o paradeiro do desconhecido. A questão é que o agente começa a mostrar que tinha conhecimento sobre a vida do Ruivo, como o nome da sua cuidadora do orfanato, e até revela o fato de poder acessar registros médicos, ocorrências policiais e outros artifícios que poderiam ajudá-lo. Para o John, aquilo era extremamente esquisito, pois é como se o agente tivesse o perseguido durante todo esse tempo. No entanto, o cara deixa claro que queria apenas oferecer uma oportunidade para o escritor, e se ele mostrasse que está preparado, poderia oferecer seu emprego ao Ruivo, que tanto busca ter um objetivo em sua vida. E o primeiro passo poderia ser se vingar daquele que tirou tudo dele. Além disso, o barman deixa claro que o Robertson ainda deseja reencontrar o John para recrutá-lo novamente, e fora ajudá-lo em sua vingança, ele poderia auxiliar o escritor a encontrar o engravatado mais uma vez. Assim, o John acompanha o agente até o porão do bar, e mesmo desconfiado, o cara o segue. E lá, o falso barman revela que aquela maleta preta, na verdade, era um equipamento que poderia fazê-lo viajar pela linha temporal. E conforme se arma, o cara acalma o Ruivo, e eles viajam para o passado, até abril de 1963. Ao chegarem naquela época, eles são teletransportados para um armazém abandonado, onde o agente explica que haviam outros viajantes temporais, que tinham a função de impedir crimes antes que eles acontecessem. E ele envolveu o John nessa missão por achar que o detonador sussurrante era a mesma pessoa pela qual o escritor se apaixonou em sua juventude. E eles trabalham para o Departamento Temporal, que é a mesma agência na qual o John quase entrou quando era jovem. E de acordo com o agente, eles poderiam gastar o quanto quisessem, desde que não causem danos ou anacronismos na linha do tempo. Então, recursos não eram um problema. Além disso, os viajantes poderiam ir até 53 anos em qualquer direção a partir do ano de 1981, que foi quando a viagem temporal foi inventada. O problema é que se eles falharem, vão precisar pagar com a própria vida. No momento, Robertson está em 1985, e antes de irem até ele, John e seu parceiro precisam se misturar no ano de 63, onde o escritor encontrou o sujeito que o abandonou pela primeira vez, e sua missão é finalizá-lo, enquanto o agente partia em outra operação. Só que no fim, caso John vá bem e escolha aceitar a proposta, ele também se tornaria um dos funcionários da agência secreta. E na sequência, vemos o Ruivo partindo até a escola, onde ele havia conhecido o suspeito de ser o detonador sussurrante. O problema é que ao se misturar, a jovem Jane acaba esbarrando nele. E então, da mesma maneira que aconteceu no passado, a estudante conversa com o John, que acaba repetindo as mesmas palavras que o cara havia dito a ele anos antes. E conforme os dois se entendem, o escritor acaba levando Jane em um encontro, onde o Ruivo parece invasivo para a jovem, quando na verdade ele é apenas exposto do que ela sentia, sobre fingir não ligar para o amor, sendo que o seu maior desejo era amar e ser amada. Mesmo que Jane se achasse superior, aquilo só afasta mais as pessoas, e tudo que o John fala era como um desabafo com o seu eu do passado, e no começo a Ruiva até considera aquilo ofensivo, porém ela sabia que tudo era verdade, ou seja, isso só a fez se aproximar ainda mais do rapaz. Então vemos que o relacionamento dos dois foi crescendo cada vez mais, desde o ponto de eles terem seu primeiro beijo, até chegar a hora do último encontro dos dois, o dia em que a Jane foi abandonada pelo seu único amor, e nesse momento o John se despede e a deixa esperando para sempre. Em paralelo, descobrimos que o agente esteve observando o primeiro encontro de John e Jane, e após vê-los, o cara viaja para março de 1970, onde ele acaba indo parar justamente no dia em que falhou ao tentar capturar o detonador sussurrante. Porém, o cara ignora isso e parte para cima do seu rival. Os dois trocam tiros, e quando o detonador sussurrante se esconde, o agente o persegue pelas máquinas do lugar, até que os inimigos começam uma luta, e é visível que o detonador sussurrante era superior, a ponto de conseguir nocauteá-lo por alguns instantes. No momento em que acorda, o agente percebe que era chegada a hora, assim ele corre até o local da bomba, onde acha o John completamente carbonizado por ter falhado em desarmar a bomba a tempo. É aí que descobrimos que o maluco era o próprio John, e ao se ver todo queimado, o cara entrega o kit temporal à escritora, que viaja para março de 1970. Após isso, John viaja para março de 1964, onde ele grava mais uma de suas mensagens, explicando sobre a importância de suas missões e a experiência que adquiriu durante cada uma delas. E ao finalizar mais uma gravação, o agente chega em um hospital, e lá ele encontra Robertson, e na mesma hora o entrega uma parte do timer usado pelo detonador sussurrante. O engravatado relata que o viajante havia cometido um crime, que era realizar um salto temporal clandestino. Porém, o próprio executivo revela que acha as burocracias da diretoria algo que apenas atrapalha as missões, embora essas regras fossem para protegê-los. Acontece que John já está no seu limite, a ponto de estar próximo de sofrer transtornos psicológicos, mas o agente insistia que está bem. E no momento que o Robertson sente que o viajante temporal está fraquejando, o engravatado lembra de sua importância. Afinal, ele era alguém sem história ou passado, e servia para fazer grandes mudanças no futuro. Acontece que o John é um belo exemplo de um paradoxo de predestinação, que é um fenômeno teórico que ocorre quando uma sequência de eventos cria uma causa e efeito em um ciclo. Ou seja, o evento A causa o evento B, e o evento B causa o evento C, e o C causa o evento A, que é justamente o que o protagonista está fazendo consigo mesmo. Mas continuando, não importa o quão destruído o John esteja, Robertson deixa claro que o homem deve continuar sua missão, para criar mais um agente eficiente, que no fim é apenas ele mesmo. Então, no momento em que o engravatado vai embora e a enfermeira sai do berçário, o agente sequestra a pequena Jane. Daí, John leva sua própria filha, e juntos os dois viajam para o ano de 1945, onde o viajante temporal assume a identidade de Gregory e leva a bebê para o orfanato em que ele foi criado no passado. Ou seja, além de ser seu próprio pai, John também era a própria mãe. Depois de ter repetido o ciclo mais uma vez, John vai para o futuro, e ao chegar em
em 1963 novamente, ele aparece no momento em que o seu eu do passado está conversando com a Jane no banco, e assim que o escritor o vê, o cara se despede da ruiva e a deixa para trás. Se aproximando do agente, o ruivo rende com seu revólver e exige que o John conte a verdade. Dessa forma, o viajante temporal explica, assim como eles conversaram antes, que existem algumas coisas que são inevitáveis, e por mais difícil que pareça, o choque de tudo isso passaria, e o seu eu do passado entenderia que tudo aconteceu da ordem certa, para que os dois cumprissem o seu destino final. Na sequência, a dupla acaba viajando de volta para 1985, onde o John do passado se sente mal por nunca ter saltado por uma distância tão grande no tempo. Só que antes dele ser ajudado pelos enfermeiros, o agente do futuro revela que ele seria o responsável por salvar inúmeras vidas. Daí o John se reúne com Robertson, que comenta que a vida dele tinha que ter dado errado, afinal de contas, ele sempre precisará ter um caminho difícil para conseguir se tornar um agente temporal que impedirá centenas de crimes graves. Mas mesmo assim, o viajante reconhece que falhou por não ter conseguido parar o detonador sussurrante, até que o engravatado tenta aliviá-lo, ao falar que ele permitiu que todo o departamento temporal evoluísse durante as investigações. Em seguida, o Robertson entrega ao John um último timer para sua missão final, e o desejo do agente é viajar até o dia do maior crime do detonador sussurrante, que foi em 75. E o engravatado comenta que, independente do que aconteça, o kit de viagem no tempo do cara seria desativado para sempre, ou seja, aquela era sua última operação. Antes de partir, o John deixa uma das suas gravações para o seu eu do passado que ainda dormia, e após isso, ele viaja até o bar em que se encontrou com ele mesmo, apenas para pedir demissão do boteco e pegar a garrafa que havia apostado com a escritora. Por fim, John vai para 75. O problema é que ao chegar lá, ele nota que seu kit de viagem temporal, que deveria ser desativado, acaba tendo um pane que não o desativa. E após isso, o cara acaba achando uma ordem de compra enviada por Robertson, e no decorrer dos dias, o agente vive normalmente até pensar em voltar a escrever. Então ele vai até uma loja para comprar uma máquina de escrever, e lá ele conhece a Alice, que puxa um assunto com o John, que revela estar pensando em voltar a criar algumas histórias, assim como fazia no passado, e os dois dão uma leve flertada. O problema é que no decorrer dos dias, o agente passa a investigar os passos e a rotina do detonador sussurrante, pois o dia do seu maior atentado está chegando, e conforme analisa o comportamento do seu inimigo, o cara descobre o paradeiro do criminoso, que é encontrado em uma lavanderia. No momento em que o John invade o lugar para detê-lo, ele descobre que o detonador sussurrante não passa do seu eu do futuro, que da mesma forma que o Robertson previa, acabou sucumbindo à loucura, e os outros transtornos mentais vindos da viagem do tempo. Ao vê-lo, o John se nega a acreditar que os dois eram a mesma pessoa, e quando o agente pensa em finalizá-lo, o detonador sussurrante revela que aquilo era tudo uma manipulação do Robertson, que foi o responsável por aquele ciclo, e é óbvio que o kit de viagem temporal não foi desativado à toa. Após isso, o detonador sussurrante mostra que não explodia as coisas por maldade, e sim para evitar que outros acidentes acontecessem no decorrer da história. O problema é que o psicótico finaliza milhares de civis, sendo que o seu alvo é uma única pessoa específica, que causará um mau evento no futuro. E galera, como dá pra ver, esse filme aqui trata muito sobre paradoxos e questões filosóficas, e no caso do detonador sussurrante, o debate é sobre o famoso dilema do trem, em que o enunciado é sobre estar dirigindo um trem desgovernado, e tem a opção de desviar o trajeto onde só há apenas uma pessoa, ou manter o seu caminho e acabar acertando outros 5 indivíduos. Ou seja, se trata sobre refletir sobre uma situação complexa, que não possui uma boa solução. Mas continuando, o maluco deixa claro que se o John o finalizasse, o agente acabaria se tornando um detonador sussurrante, e assim sucessivamente. Então, o criminoso oferta que eles fiquem juntos para quebrar esse ciclo sem fim criado pelo Robertson. Acontece que o John não acredita nas palavras do seu eu do futuro, e se nega ao se aliar ao criminoso que tirou milhares de vidas. E o agente finalmente entende a proposta que ele mesmo fez ao seu eu do passado, sobre se vingar da pessoa que arruinou toda a sua vida. Assim, o John finaliza o detonador sussurrante. No entanto, ele começa a ficar atormentado por todas as suas lembranças, e tudo o que fez contra si mesmo. Ou seja, todos os seus esforços foram praticamente inúteis. E no fim, vemos o viajante do tempo se corrompendo pelos seus próprios atos. E galera, esse filme é um quebra-cabeça temporal, que desafia a nossa percepção de identidade, destino e livre-arbítrio. Aqui temos um paradoxo, onde um único indivíduo é ao mesmo tempo a mãe, o pai e o filho de si mesmo, criando um ciclo fechado de existência, sem um início ou um fim claro. A história explora como nossas escolhas e circunstâncias se entrelaçam em um destino que parece inescapável. E mais do que uma ficção científica, o filme é uma reflexão sobre a natureza do tempo e do eu. Apesar da complexidade da sua estrutura, a mensagem principal é clara. Por mais que tentemos controlar o futuro, somos inevitavelmente moldados pelo nosso passado, e às vezes, pelo que nunca poderemos mudar. Se você ficou confuso, lembre-se, talvez essa confusão seja a essência do filme. Afinal, como é que podemos compreender o tempo se estamos presos a ele? Fala galera! Agora que o John entendeu que está destinado a ser o vilão da própria história, ele vai realmente se tornar o detonador sussurrante, ou será que ele vai conseguir quebrar esse ciclo? Me contem nos comentários o que vocês acham. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.